e o Pedro Durão já está aqui ao meu lado para falar de Brasil, falar de segurança pública, com dados alarmantes sobre a escalada da violência por aqui. Pedro, mais cedo já trazia para a gente a manchete, que é o aumento da violência em estabelecimentos comerciais. E aí com um olhar principalmente em bares e restaurantes. O quanto que, nesse momento, esses locais são alvo de criminosos. Pois é, Carol. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, identificou uma crescente preocupação dos proprietários de bares e restaurantes com a segurança desses estabelecimentos. Mas, para além desta preocupação, o que eles apontam nesse levantamento é que os bares e restaurantes, especialmente no pós-pandemia, quando a gente teve uma mudança na organização desses locais, porque muitos ficaram fechados, funcionaram só com delivery, passaram anos aí amargando perdas, eles começaram a investir mais em segurança para conseguir tentar frear o avanço da criminalidade, especialmente nas maiores cidades do país. Isso vale para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro, vale para capitais do Nordeste, vale para muitas cidades onde você tem os registros de furtos, roubos, casos de crime e violência dentro desses estabelecimentos. Vou trazer aqui um painel com os principais destaques dessa pesquisa feita pela Abrazel, que tem o olhar para a segurança nesses estabelecimentos. Aí aqui, Carol, é hora de ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? A gente fez aqui essa bancada de bar para poder mostrar um pouco da expectativa dos donos desses lugares com as melhores e o que eles têm percebido. Então, veja só. Crimes em bares e restaurantes no Brasil. 41% dos estabelecimentos já tiveram um episódio de violência nos últimos anos. 43% incluem nas críticas e motivos para isso a falta de policiamento nesses locais. Um número um pouquinho menor, 25%, chegaram a mudar o horário de funcionamento, especialmente para não atravessar tanto a noite, não chegar até a madrugada, justamente por conta do risco, do perigo do que tem acontecido nesses locais. 1/3, 33%, perceberam que diminuíram os clientes. As pessoas perceberam que os lugares se tornaram lugares mais perigosos e deixaram de ir na percepção dos empresários. 90% adotaram algum tipo de sistema de segurança. E aí você inclui câmeras de monitoramento, alarmes, cerca elétrica, segurança terceirizada, privada, acordos com comunidades de bairros para vigia, monitoramento. Então, veja só como as pessoas estão tentando, por conta própria, resolver o problema, né? Esse é o ponto. Você é vítima da violência e investe na segurança, porque você está num cenário em que há um crescimento dos episódios de violência, que é justamente o dado que você traz. Mais de 40% dos estabelecimentos que já registraram pelo menos um episódio. Exatamente. E a falta de confiança na segurança pública, né? Na segurança promovida pelos estados, municípios e pelo governo federal. E 57% aumentaram o investimento em segurança, ou seja, nos últimos anos, botaram mais dinheiro nesse tema para tentar frear esse movimento. Aliás, esse é o caso da Juliana Gouveia. Juliana é dona de um restaurante que fica aqui pertinho da gente, na região da Avenida Paulista, que tem mais de 80 anos de funcionamento aqui em São Paulo. E nunca tinha acontecido, nessas 8 décadas, o que aconteceu nos últimos meses. O estabelecimento dela foi furtado 5 vezes em 3 meses. A gente tem até imagens que mostram a pessoa que entrou no estabelecimento, alguns registros aí das cenas que se repetiram, né? Esse é o homem que foi identificado ali pelas câmeras de monitoramento que ela instalou, roubando, furtando itens no estabelecimento. Então, entrava de madrugada, aí pegava algo, roubava, ela foi aumentando a segurança e mesmo assim, Carol, mesmo assim não funcionou. Ainda com todos os sistemas de monitoramento e de segurança, continuou sendo furtada, continuou sendo roubada por conta dessa sensação de insegurança. Veja, por que eu trouxe esse caso também? Porque nós estamos falando de uma das áreas mais nobres e vigiadas da cidade de São Paulo, que são os arredores da Avenida Paulista, a região dos Jardins e da Bela Vista. Mas esse é um problema que se repete em todo o Brasil.
Enfim, conversei com a Juliana bastante ontem, ela falou um pouco da insatisfação, da frustração dela de trabalhar pra caramba e ser surpreendida com esse tipo de situação reiteradas vezes e das estratégias que ela montou para tentar evitar isso. Vamos ouvir o que ela disse. Os crimes aconteceram no período da madrugada, em que a casa está fechada, e foram subtraídos notebook, televisão, fios, canos de cobre. O último soma um prejuízo de mais de 15 mil reais, quando foram levados os canos da condensadora da câmara fria. Na mesma época, estabelecimentos ao redor também foram vítimas desses crimes, como lanchonetes, restaurantes. Atualmente eu tenho 3 sistemas de segurança que eu fui implantando conforme os crimes foram acontecendo. Uma câmera com reconhecimento facial, monitoramento 24 horas e, claro, esses sistemas de segurança custam. Então, o empreendedor, o empresário que acorda cedo, trabalha, paga seus impostos, ainda é vítima desses crimes. Você paga para trabalhar. Exatamente, aí você vê, né? Imagina, 15 mil reais de prejuízo. Uma hora leva um computador, outra hora leva a televisão. Quando você acha que não já depenaram o seu estabelecimento e não podem levar mais nada, eles arrancam os canos de cobre da condensadora do restaurante, que fica na parte alta. Quer dizer, é realmente um absurdo. E tem né? um outro ponto, né, Pedro? Essa sensação de insegurança afasta o cliente, Sim. afasta o consumidor. É mais um prejuízo que esses estabelecimentos acabam arcando. É isso, você vê que 1/3 dos estabelecimentos perceberam a diminuição dos clientes. Então, para trazer um pouco dessa reflexão, sexta-feira é um dia que muita gente escolhe ir para bares e restaurantes. A gente aqui super incentiva que as pessoas façam isso, porque esse setor é um dos que mais sofreu durante a pandemia do coronavírus, tiveram muitos impactos, mas também esse olhar para a segurança pública e para esses estabelecimentos que muitas vezes se veem desguarnecidos, sem a proteção do Estado e mesmo conseguindo investir mais para ampliar os sistemas de segurança, ainda assim acabam sendo vítimas dos criminosos.